me chamo Carla Cristina Baques, sou fonoaudióloga aqui do Hospital Vida e Saúde e atuo desde março de 2020. E vou falar um pouco para vocês sobre como é a atuação da fonoaudiologia e os cuidados com o recém-nascido. Eu sou fonoaudióloga clínica formada desde 2010, com especialização em audiologia. A família, quando vai se constituir, tem todo um planejamento e busca o atendimento especializado e humanizado. E aqui no Hospital Vida e Saúde, a gente possui esse atendimento e buscando trazer o melhor em relação aos serviços. O recém-nascido ele tem basicamente 5 testes: orelhinha, linguinha, coraçãozinho, olhinho e pezinho. Destes 5 testes, o fonoaudiólogo realiza 2, o teste da orelhinha e o teste da linguinha. O teste da orelhinha serve para detectar precocemente se o bebê apresenta alguma dificuldade de audição. Ele funciona como uma triagem. Se a criança nasceu, ela tem que obrigatoriamente, ou idealmente, fazer até 30 dias de vida o teste, porque se a criança apresenta algum tipo de perda auditiva nesse tempo, ela precisa fazer outras avaliações. A estatística nos mostra que de cada 1000 nascidos, 3 crianças apresentam perda de audição, e isso pode ter relação com outras comorbidades. Isso pode ter relação com o acompanhamento do pré-natal, se a mãe apresentou rubéola na gravidez, sífilis, são indicadores de risco para que o bebê desenvolva uma perda auditiva congênita, que é desde o nascimento, bem como também depois do nascimento ele pode ter alguma perda progressiva, então esse bebê precisa ser acompanhado. O teste da orelhinha é fundamental para descobrir se existem alterações auditivas e para que a partir daí seja feita uma intervenção precoce e que não vá prejudicar futuramente o desenvolvimento da linguagem, bem como o desenvolvimento global da criança. O recém-nascido é submetido a 5 testes: teste do olhinho, teste da orelhinha, teste do coraçãozinho, teste do pezinho. E destes 5 testes, o fonoaudiólogo realiza 2, o teste da orelhinha e o teste da linguinha. Aqui no hospital, todos os bebês que são atendidos recebem um atendimento na maternidade, sendo feito o teste da linguinha. E para que serve esse teste? Ele serve basicamente para identificar se o frênulo lingual da criança está mais inserido. Em caso de alteração desse frênulo, é importante fazer a incisão embaixo da língua para que o bebê consiga falar melhor e também conseguir ser amamentado da melhor forma. Esse teste é lei desde 2012 e se tornou obrigatório em todas as maternidades do Brasil. A partir de então, a família com o bebê recém-nascido se prepara para ir para casa. Mas no meio do caminho, esse bebê às vezes tem aquela chegada antecipada. E nesse momento, a fonoaudiologia atua dentro da UTI neonatal com os cuidados do prematuro. E como que é realizado esses cuidados aqui na UTI neonatal? O bebê que nasce, que precisa de uma infraestrutura, uma equipe multiprofissional especializada, vai encontrar aqui no Hospital Vida e Saúde todo esse atendimento para os prematuros, para crianças que tenham necessidades especiais de cuidados especiais. Por quê? Os bebês, quando nascem prematuros antes das 38 semanas, que é a idade gestacional dos bebês que têm a idade gestacional adequada para o nascimento, esses bebês que nascem antes não têm coordenação de respiração, deglutição e sucção. E nesse momento o fonoaudiólogo vai atuar na estimulação de sucção não nutritiva para que os bebês possam ter a estimulação da via oral, para que eles possam sugar melhor e ter a adequada pega ao seio materno. Uma vez que eles nascem antes do tempo, eles não têm essa coordenação de sucção, respiração e deglutição. Então, como que o fonoaudiólogo vai atuar nesse auxílio? A mãe, quando
né, se prepara para esse momento, tem toda aquela questão da UTI neonatal, ela já é uma mãe que já está fragilizada, a questão emocional pesa muito no desenvolvimento da liberação da ocitocina, que é o hormônio responsável pela liberação do leite, então isso já fica, nesse momento, fica mais prejudicado. Então esse olhar cuidadoso, mais humanizado, é muito importante nesse momento, para que a mãe possa ter um acolhimento e também receber as orientações adequadas para que a pega nesse momento do bebê ao seio materno seja da melhor forma possível. Só que esse bebê só vai ser possível ser estimulado no seio materno quando ele tiver as condições ideais de peso e idade gestacional, que seria a partir das 34 semanas, que a partir de então o fonoaudiólogo atua para que nesse momento seja estimulado essa via oral, essa musculatura da face, para que seja feita a pega ideal. E nesse momento todo esse acolhimento, toda essa conversa é realizada com a mãe, para que tenha o quanto antes esse bebê conseguir sugar e deglutir sem alteração na deglutição, porque às vezes eles podem apresentar engasgos e esses engasgos chega a, né, o bebê ele não pode aspirar. Então se ele aspira, ele pode estar fazendo outras alterações de via respiratória. Então nesse momento é muito importante assim a questão da segurança para o bebê. E esse momento é crucial na transição da sonda, que ele recebe tanto pelo narizinho ou pela boca. E quando é alterado, indicado essa alteração de sonda para a via oral, o fonoaudiólogo é muito importante porque precisa ter essa segurança. O bebê ele não pode ter, o bebê precisa estar com esse ponto seguro para que não tenha alteração na deglutição. E como que vai ser essa pega adequada? O bebê precisa estar com a boca bem aberta, né, respirando livremente com o narizinho e de forma sincronizada, com uma harmonização na pega junto com a respiração. Então o bebê precisa estar em condições de frequência respiratória e frequência cardíaca ideais para que ele possa estar sendo estimulado no seio materno. Então essas questões têm que ser sempre observadas. E quando ele pega, né, no seio, os sons externos na UTI neonatal às vezes podem alterar essa sincronia. Então é importante que no ambiente que esteja sendo estimulada a criança seja um ambiente mais silencioso possível e mais harmonioso. Nesses casos também a fonoaudiologia, após a criança ter a alta da UTI neonatal para a pediátrica e depois para o leito, em alguns casos que a criança tem a transferência para a UTI pediátrica, a gente também faz a estimulação de via oral, né, e orofacial desse recém-nascido ou da criança que esteja internada aqui no Vida e Saúde, tá? Com a estimulação da sucção não nutritiva. Como funciona isso? É estimulado com o dedo, com a luva, pontos de referência onde estimula o reflexo de sucção do bebê. Então é importante que ele tenha esses reflexos para que possa sugar de forma adequada e poder ter essa adequada pega. E também muito importante as crianças que têm às vezes eles apresentam engasgos, né? Continua com o uso da sonda enquanto tiver na estimulação de sucção não nutritiva ou também a sucção de via oral nessa transição, ou com a sondinha, ou com a via oral, ou com o copinho, que eu já vou explicar. Então essas alterações de deglutição, o fonoaudiólogo utiliza o esteto para ver se não tem alteração na laringe. Se tiver alguma alteração, também são pedidas avaliações complementares do médico otorrinolaringologista e os demais profissionais de áreas multiprofissionais. Nesse caso, o bebê precisa estar sendo estimulado no colo da mãe de uma forma que esteja numa posição mais vertical possível, tá? Por quê? Esse bebê precisa engolir, sugar, engolir e respirar de forma
sincronizada. No momento que isso não estiver sincronizado, podem haver engasgos, o que é bem grave, então é preciso observar nesses pontos, tá? E por que essa posição mais sentada? Evita engasgos e também pela questão auditiva. Nos bebês, a gente sabe que a tuba auditiva é um canalzinho que liga o narizinho até a orelha média, e nesse canalzinho pode ter um pouquinho de secreção que pode drenar para o ouvido e que pode gerar futuramente otites, que são as famosas dores de ouvido. Então, para isso não acontecer, o ideal é que a postura sempre seja mais elevada em relação aos pés, nunca horizontal, para evitar essa situação, tá? E o que a amamentação natural propicia para o bebê? As vantagens do vínculo afetivo com a mãe, o olhar, o cheiro, o calor, o afeto, o desenvolvimento emocional, nutrição balanceada, uma hidratação adequada, além de favorecer o crescimento, a produção de anticorpos e também a proteção de infecções, tá? Além de estimular a respiração nasal, muito importante aqui, tá? Além disso, o exercício vai estar estimulando essa musculatura oral, a língua, a boca, bochecha, para que todo bebê ele nasce com essa parte da mandíbula um pouquinho mais para trás, que a gente chama de retrognatia. Então, quando o bebê mama no seio da mãe, ele vai crescer, ele vai estar se desenvolvendo de forma mais harmônica, tanto os ossos da face quanto a musculatura. Então, é o mais indicado a amamentação natural. Aqui no Hospital Vida e Saúde a gente insiste muito nessa questão da amamentação natural, tá? Além de desenvolver esse crescimento saudável, também os benefícios nutricionais são incontestáveis. E em caso de não ser possível no momento da transição da sonda para o seio materno, se o bebê não está em condições, é preconizado aqui no hospital que seja utilizado o copinho. Quando o bebê tem essa estimulação, em vez de estar colocando no seio, se ele tem dificuldade na sucção do seio materno, é utilizado o copinho ao invés da mamadeira, porque a mamadeira se torna muito mais fácil para o bebê sugar ao invés do seio materno em relação ao copinho. Então, a transição seria sonda, copinho e seio materno, nessa ordem, para que possa ser feito essa pega adequada ao seio materno, para que não seja introduzida uma mamadeira no caso do bebê ter condições de poder sugar no seio materno. E daí o fonoaudiólogo nesses pontos vai estar observando e monitorando na equipe durante a internação, para que essa mãe tenha esse adequado monitoramento e o bebê possa não estar pulando etapas, tá? E aqui tem um caso muito importante em relação à chupeta, tá? Idealmente, o fonoaudiólogo não preconiza o uso da chupeta, tá? Porém, a necessidade de sucção da criança se faz presente pela questão da satisfação psíquica e emocional. O que a gente acompanha nos casos, quando se tem um uso prolongado, o prejuízo das crianças seria em relação à arcada dentária, emocionais em relação ao apego prolongado, alteração na deglutição e alteração de fala, tá? Até 6 meses, o bebê não tem mais tanta necessidade de sucção da chupeta, tá? Então, a partir daí, se não for necessário o bebê estar usando a chupeta, é retirado e o bebê fica só no seio materno, tá? E no caso de ter que ser que a criança quis ficar com a chupeta, né? Foi insistido com a chupeta em relação a acalmar o bebê, é ideal que seja retirado essa chupeta com 2 anos de idade, tá? E aqui a gente tem, no caso de indicação de mamadeira, se for o caso, ou chupeta, né, que seja com bico ortodôntico e não esses modelos de mamadeiras comuns, porque a língua não fica na posição adequada para que se tenha uma sucção eficiente. Além disso, o bico ortodôntico ele tem mais
o formato do bico do seio da mãe. Então é o mais indicado e anatomicamente ele já foi especialmente desenvolvido para este fim, tá? Os lábios do bebê ficam mais aproximados, tá? A língua encosta mais na parte mais achatada da chupeta, o que propicia uma melhor movimentação, estimulando o correto desenvolvimento da face e também uma melhor eficiência nessa sucção, tá? E assim, fonoaudiólogo não é muito a favor de chupeta e mamadeira, então em últimos casos, dependendo, um caso isolado é avaliado se for a necessidade ou não, tá? E o quanto antes, quando for possível, chupeta e mamadeira serem descartados é o ideal. Nesses casos a gente orienta também muito o uso do copinho com canudo. Por quê? Ele já evita de estar mamando mais em posição mais horizontal, né? A criança já tem condições de estar sugando a partir de 6 meses, né? Com esses, evita de estar usando suco ou, enfim, outros líquidos na mamadeira, utilizando o copinho, tá? E o caso da chupeta e uso prolongado aqui ou o dedo, o que que acontece? A gente tem muita alteração de arcada dentária, o que pode prejudicar a postura da língua e também alteração de fala, que já foi citado anteriormente, e evitando, no caso, o uso dessa chupeta ou o dedo ele é muito mais prejudicial do que a chupeta. Então, quando a criança começar a estar colocando o dedo na boca todo o tempo ou começar a ter esses estímulos de sucção do dedo, é preferível que se ofereça a chupeta por um tempo até que a criança possa fazer essa transição, que possa utilizar o copinho, tá? Mas para evitar esse tipo de alteração ortodôntica, evite o uso da chupeta, né? São casos mais prolongados que alteram essa arcada dentária. Respiração bucal também é uma situação crônica que pode estar desenvolvendo uma alteração da musculatura orofacial, prejudicar na sucção do bebê, da criança, tá? E nesses casos é indicada a avaliação otorrinolaringológica para ver se vias aéreas superiores não estão alteradas, para que possa ter uma adequada orientação em relação à aeração dessas vias aéreas superiores, para que não tenha essa alteração de musculatura orofacial. E aqui a gente tem alguns exemplos de aspiradores nasais para que seja feita essa limpeza, tanto no recém-nascido quanto crianças. Por quê? No momento que essa aeração acontece, a criança respira melhor, não fica com a secreção que drena na tuba auditiva para o ouvido, o que pode evitar também a situação de otites nas crianças, tá? Em relação à consistência da alimentação, crianças a partir de 6 meses já podem ser introduzidos pastosos, tá? Orientação a partir dos 7, 8 meses, a criança já tem condições de lateralizar melhor a língua, tá? E o que pode ser utilizado aqui, consistência de semissólidos. E é aqui que o bebê já tem a condição de usar canudo para sucção. E com 12 meses a criança já tem a mastigação completa, é possível utilizar a dieta semelhante ao adulto e sempre de acordo com as orientações do pediatra, né? Os profissionais que acompanham o bebê sempre busquem informação especializada nesse sentido para que para cada criança tenha a orientação adequada. Aqui eu vou falar um pouquinho sobre o desenvolvimento da audição. O bebê com informação já começa a sua formação da audição a partir da 6ª semana de gestação, quando ele se torna embrião, né? A partir da 6ª semana, quando começa a formar a orelha externa e todo o sistema nervoso que vai desenvolver esse sentido. A partir da 21ª semana gestacional é onde marca o início da aventura sonora do bebê. E todos os estímulos que o bebê for exposto, ele já vai estar tendo as experiências auditivas. Então é importante que o bebê tenha estímulos sonoros
calmos nesse tempo de gestação para que a criança se desenvolva de forma tranquila, né? E com adequado ambiente familiar. E o que a gente espera então quando o bebê nasce aqui? Todos os bebês que nascem obrigatoriamente devem fazer o teste da orelhinha. O teste da orelhinha é lei desde 2010 e se tornou obrigatório a realização em todas as maternidades do Brasil. Então todo bebê que nasce obrigatoriamente ele tem que ser testada a audição, porque se torna uma triagem. O bebê que nasce precisa fazer essa triagem auditiva neonatal. E como é feito esse teste? É utilizado uma sondinha que fica no conduto auditivo externo, é estimulado um som que chega até a orelha interna. Essa orelha interna manda respostas contrárias involuntárias que são captadas pelo microfone do equipamento, que vão captar a resposta e vai dar o resultado na hora. O teste não tem contraindicações, é rápido, não causa dor e o bebê precisa estar calmo no momento do exame. Por quê? Porque se o bebê estiver mexendo ou estiver chorando, não é possível realizar esse teste, uma vez que a relação sinal-ruído é muito maior de ruído em relação ao sinal. Então precisa ser um ambiente calmo, tranquilo, silencioso e que o bebê esteja dormindo e é possível realizar o teste então. Com relação à limpeza dos ouvidos, não é necessário utilizar os cotonetes para fazer a limpeza do conduto auditivo. É importante que seja feito com um cotonete específico do bebê ao redor, tá? Dessas comissuras da orelhinha, para que não se tenha nenhuma cera extra por fora, tá? Mas dentro do conduto é importante que tenha um pouco da cera, porque ela serve também como uma proteção, tá? Se tiver algum mosquitinho, algum micro-organismo que queira se aproximar, a cera também é um importante repelente, tá? Também o teste da orelhinha, ou também conhecido como otoemissões acústicas, serve como uma avaliação do diagnóstico diferencial. É realizado em crianças que têm alterações que não têm condições de responder a um exame objetivo, tá? E adultos que também possam ter algumas alterações de nervo auditivo são indicadas essas avaliações, tá? Então, como que funciona o processo da avaliação do teste da orelhinha? O RN, se ele passou, ele é liberado, tá? E o ideal é que seja feito em 30 dias de vida. Não que não possa ser feito depois dos 30 dias. Agora a gente tem, em relação ao Covid, tomado todas as precauções preconizadas pela Organização Mundial da Saúde, pela TANO, que é a triagem auditiva neonatal universal. É interessante, é importante que seja realizado nos 30 dias dentro do possível. Se a criança passou, ou vamos considerar os bebês que estão internados na UTI neonatal, eles não têm como fazer o teste se estão dentro da UTI neonatal, pela questão do ambiente, o ruído não permite que seja feito. Então, esse bebê pode se fazer depois o exame, mas que seja o quanto antes, logo após a alta. Bem, se o bebê recém-nascido falhou no teste da orelhinha, o que é necessário fazer? É importante que seja retestado em 15 dias, tá? O bebê pode apresentar um líquido que se chama vernix, que é o líquido que fica do conduto auditivo depois do nascimento. É importante que nesse momento seja retestado. Às vezes os pais podem ficar preocupados. Nesse momento falhou no teste, agora é surdo, tem problema auditivo? Não. Esse bebê tem que fazer o reteste para que seja feito uma avaliação adequada e dentro do que é o indicado. Se no reteste essa criança falhar, é importante que seja realizado o diagnóstico, e o diagnóstico é realizado com o BERA ou PEAT, que é uma avaliação auditiva do nervo auditivo, no qual esse exame é o exame indicado para fazer, no qual esse é o exame indicado para ser realizado o diagnóstico.
Se o bebê passar no bera-triagem, esse bebê vai ficar em monitoramento de 6 em 6 meses até os 2 anos de vida. E no caso de falhar no teste do bera-triagem, ou bera-diagnóstico, ou PEAT, também conhecido, esse bebê tem que ser encaminhado para alta complexidade e, no caso de ter alguma alteração auditiva, é encaminhado para alta complexidade para fazer o acompanhamento. E quanto antes a intervenção precoce ser realizada, mais cedo o bebê vai ter condições de ter uma vida mais parecida com pessoas que têm uma audição plena. Ou seja, a criança que tem alguma alteração de audição, sendo estimulada e sendo feito o diagnóstico adequado em tempo ideal, não vai ter prejuízos tanto quanto uma criança que não foi dada a devida importância no momento adequado. Se o bebê passou e é de risco, ele segue com um acompanhamento trimestral com a fonoaudióloga que realizou o teste da orelhinha. Muito importante aqui, tá? Por que de risco? Os bebês que têm, existem algumas indicações aqui de indicadores de risco para perda auditiva em RNs. Quais são? Histórico familiar de deficiência auditiva hereditária, pais, mãe, irmãos, primos que tiveram perda auditiva congênita, ou seja, desde o nascimento. Infecções congênitas que a mãe apresentou durante a gravidez ou no momento, né, do parto, possa ter sensibilizado o bebê na hora do parto. Então, quais são essas infecções? Citomegalovírus, toxoplasmose, rubéola, sífilis e herpes. Além disso, anomalias craniofaciais, incluindo alterações morfológicas de forma, né, da cabecinha, orelha externa ou do conduto auditivo, são importantes ser observados. Peso inferior a 1.500 gramas, então aqui entra os bebês recém-nascidos prematuros que foram internados em UTI neonatal. Então o bebê da UTI neonatal internado é um bebê de risco. Criança que tem o RN, aliás, que tem hiperbilirrubinemia ao nível de exossanguíneo transfusão, que tenha que ter recebido sangue no momento da internação, é um bebê de risco também. Que tenha recebido medicação ototóxica. O que é isso? São medicações que agridem as células do ouvido interno e podem estar prejudicando a audição do bebê. Quando os bebês estão internados, os bebês não têm a adequada imunidade, então muitos deles podem estar suscetíveis a infecções e nesse momento é necessário utilizar algumas medicações. E quando é utilizado as medicações ototóxicas, esse bebê pode vir a ter algumas alterações auditivas e por esse motivo ele tem que ser acompanhado nesse período de tempo, de 3 em 3 meses até os 2 anos de idade. Crianças que tenham tido meningite bacteriana e o Apgar, que é a nota do nascimento do 1º e do 5º minuto em relação aos testes do recém-nascido. Quando essa nota for de 0 a 4 no 1º minuto ou de 0 a 6 no 5º minuto, esse bebê também é um bebê de risco. Quando o bebê precisou de ventilação mecânica por mais de 5 dias, necessitou de oxigênio, o bebê da UTI neonatal, tá? Ou UTI pediátrica. Crianças que tenham algum tipo de síndrome associada à deficiência auditiva condutiva ou neurosensorial, que são perdas auditivas que podem ser avaliadas no decorrer do desenvolvimento. E perdas auditivas unilaterais, é só de um lado, não são muito comuns e quando do teste da orelhinha ou do bera é detectado, essa criança já vai estar em monitoramento. O que é importante então aqui?
quando o bebê vem fazer o exame, que o bebê esteja calmo, né? Não choroso, o teste é rápido, simples e não causa nenhuma contraindicação. É preciso trazer a caderneta do bebê para que seja anotado o resultado na caderneta e o pediatra possa acompanhar todos os resultados e os acompanhamentos multiprofissionais que esse bebê já apresentou. E em relação à linguagem e fala, o que é importante aqui? Para que uma criança se desenvolva de forma plena, é importante que a audição esteja plena. No momento que essa audição não está adequada, pode vir a prejudicar a interação social dessa criança e também as interações de linguagem. Por isso é importante que os pais tenham sempre o brincar simbólico, estejam sempre com um olhar atento para essa criança, com muitos estímulos verbais, muita estimulação e a estimulação comportamental também, que é importante essa interação socioambiental com a família, para que essa criança não venha a ter prejuízos no desenvolvimento global. E importante também orientar a criança a falar de forma correta. Se a criança falou alguma palavra que não tenha o sentido correto, não corrigir falando que a criança falou errado. Corrige, fala de forma correta e continua a estimulação. E dessa forma é importante que os familiares sejam todos orientados a seguirem a mesma conduta. E aqui eu tenho uma indicação de um documentário que chama O Começo da Vida. São vários profissionais que falam sobre o desenvolvimento, sobre o nascimento, equipes multiprofissionais que falam sobre esse desenvolvimento da criança nos primeiros anos de vida. Então eu deixo essa indicação de documentário. E importante aqui, pais, atentem sempre, estejam sempre abertos a orientações especializadas. Cuidado com orientações externas que não têm comprovação científica, que não têm adequadas orientações para o caso do bebê ou da criança que está sendo avaliada. Por quê? Se tiver alguma alteração que a criança possa apresentar e a criança não está sendo acompanhada por algum profissional da área competente que seja necessário monitorar, é importante que não deixe de procurar ajuda especializada. Qualquer sinal de alteração, sempre é importante avaliar. A avaliação, ela exclui qualquer alteração que possa estar relacionada ao desenvolvimento. Então, fonoaudiólogos, otorrinos, pediatras, neuropediatras, tá? Então é bem importante essa avaliação no caso da necessidade da criança apresentar alguma alteração. Estejam sempre atentos e busquem essas orientações. Eu fico à disposição aqui no hospital, caso tenham alguma dúvida, me coloco à disposição para que sejam sanadas todas as dúvidas. Muito obrigada.